Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira aula do curso de Fundamentos de Python e o tema da aula de hoje é operadores matemáticos. O que são os operadores matemáticos? São os símbolos matemáticos que usamos para fazer cálculos quando nossas variáveis ou nossos objetos são do tipo numéricos. E na aula passada, na aula 2, nós vimos que existem basicamente dois tipos numéricos principais em Python: números inteiros, o tipo int, e números decimais, o tipo float. Hoje vamos usar e conhecer os operadores matemáticos para fazer esses cálculos. Então, para isso, vamos ao Colab. Vou fazer aqui o compartilhamento da nossa guia do Colab. Vamos acessar aqui. Ele vai buscar o nosso histórico, né? Já temos aula 1 e aula 2. Agora vamos abrir a aula número 3. Vou dar ali o título assim que ela aparecer. Aqui ele aparece como untitled, né? Sem título. Então, Python, aula 03. Muito bem. E aqui eu vou colocar um texto com o nosso hashtag, dizendo o seguinte: aula 03, operadores matemáticos. Nós temos em Python mais operadores, que não são matemáticos, operadores booleanos, operadores lógicos, operadores de comparação, e ao longo do curso nós vamos aprendendo esses operadores. A aula de hoje é exclusiva para operadores matemáticos. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Vou comentar aqui no código. A gente vai aprender a fazer a operação de soma. E qual que é o operador de soma? Vou colocar entre parênteses aqui, é o sinal de mais. Então, sempre que a gente quiser fazer uma soma, a gente faz o sinal de mais, a gente utiliza o sinal de mais. Uma outra operação aritmética muito simples é a subtração, ou a diferença. E a gente usa o hífen, que é o sinal de menos. Uma outra operação, também muito conhecida, é a operação de multiplicação, a famosa conta de vezes. E o sinal de vezes, ou sinal de multiplicação, o operador de multiplicação em Python, é o asterisco. Asterisco e não asterístico. Tá bom, pessoal? Muito cuidado aí com a pronúncia, né, do operador. É asterisco. Também temos a divisão. Então, a divisão é mais uma operação. A divisão em Python ela tem três tipos: a divisão normal, a divisão mais comum, e essa barra, um número barra outro, é uma divisão. Mas nós temos também a divisão inteira. Divisão inteira. O que é essa divisão inteira? Bom, o operador é o barra barra, barra barra. E o que a gente tem quando a gente faz uma operação de divisão inteira? A parte inteira do resultado. Então, por exemplo, se a gente divide 5 por 2, dá 2,5. Se a gente fizer uma divisão inteira de 5 por 2, o resultado vai retornar só o 2. Porque o 5, que é o ponto 5, que é o meio, ele não vai aparecer porque ele não faz parte da parte inteira. A gente vai ver esse exemplo aqui. Nós temos também, ainda na divisão, o resto da divisão. Resto da divisão. O que é o resto da divisão? Por exemplo, aqui a gente tem 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2 inteiros e sobra 1. Então, esse 1 é o resto da divisão. E como que a gente usa o operador que traz o resto da divisão? O símbolo de porcentagem. Temos também a potenciação. Potenciação é um número elevado a outro. E como que a gente usa, que operador que a gente usa em Python para fazer a potenciação? 2 asteriscos seguidos. A potenciação é importante porque ela serve para fazer a raiz também.
Porque, por exemplo, 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, um número inteiro. Agora, por exemplo, a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. A raiz cúbica de qualquer número é a mesma coisa que esse número elevado a um terço. A raiz quártupla de um número é a mesma coisa que esse número elevado a um quarto. Então, a potenciação resolve a radiciação também. Potenciação barra radiciação. E agora a gente vai começar a trabalhar os exemplos. Então, eu vou criar aqui alguns objetos, um para cada tipo de operação matemática. Eu vou criar um objeto chamado mais. Ele vai ter uma soma. Ele vai fazer o número 5 mais o número 2. E ele vai guardar isso na memória dele. Eu vou fazer um outro objeto, criar um outro objeto, eu vou chamar de menos. Esse objeto, menos, ele vai receber o número 5 menos o número 2. Uma conta de menos, ele vai armazenar esse resultado. Então, um objeto ele pode armazenar o resultado de uma conta, uma variável pode armazenar o resultado de uma conta. É bem interessante. Vamos fazer um outro objeto chamado vezes, e ele vai ter o resultado de 5 vezes 2, asterisco. Vamos fazer um objeto chamado div, de divisão, que vai ter 5 dividido por 2. Essa divisão vai dar os 2,5, porque é a divisão normal. Outro, eu vou fazer um div int, que é a divisão inteira. E também vou usar 5 dividido por 2. E vai dar 2, porque vai dar só a parte inteira da divisão. Lá embaixo, eu vou fazer um resto da divisão. Vou pôr resto div, div. E vai ser também 5 porcentagem 2. E por último, eu vou fazer um elevado. Elevado é a potência, que vai ser 5 asterisco, asterisco, 2. Eu vou rodar isso aqui. Ele está conectando a máquina. Notem que eu não tinha apertado conectar. Então, quando eu rodo o código, ele primeiro vai conectar e depois ele vai rodar o código. Então, se eu esquecer de fazer a conexão, não tem problema, porque ele faz. Deu verdinho aqui, significa que a conta foi feita. E agora eu vou abrir um novo bloco de código para visualizar o que tem dentro desses objetos. E para a gente visualizar, nós já aprendemos na aula passada que a função é o print. Então, vou fazer vários prints, um para cada objeto, para sair aqui as respostas. Print o objeto mais, vai sair a resposta ou resultado de 5 mais 2. Vou fazer um outro print, que vai sair o resultado de menos, do objeto menos. O objeto menos tem a conta 5 menos 2, o cálculo 5 menos 2. Vou fazer mais um print do objeto vezes. E aí ele vai sair o resultado de 5 asterisco 2, que é o 5 vezes 2. Vou fazer um print do objeto div, que vai trazer o resultado de 5 dividido por 2, nessa ordem que eu estou colocando. Depois, print de 20, que é a divisão inteira. Depois, print resto div, resto div. E por último, print de elevado. Vou rodar o código e ele vai trazer os resultados. Olha que beleza. 5 mais 2 é 7. 5 menos 2 dá 3. 5 vezes 2 dá 10. 5 dividido por 2, 2,5. Ah, aqui a de 20, ele contém um erro. Olha só que legal. Ele deu 2,5 também, por quê? Porque eu não fiz o barra barra. A divisão inteira tem que usar duas barras, e aqui só saiu uma. O teclado falhou aqui na hora que eu apertei. Vou rodar de novo, vou pôr mais uma barra, e agora ele vai fazer. E agora eu dou o print de novo. Então, 5 mais 2, 7. 5 menos 2, 3.
5 vezes 2, 10. 5 dividido por 2, 2,5. 5 barra 2, que é a divisão inteira, 2 inteiros, a parte quebrada não sai. 5 porcentagem 2 é o resto da divisão. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Então, aparece o 1. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Aí todas as respostas aqui. Com isso, nós já sabemos agora como podemos usar os principais operadores aritméticos ou matemáticos em Python. A gente poderia fazer isso também direto em tempo de execução. Aí eu não guardaria em variável, não poderia usar isso numa sequência do código, mas ele me daria a resposta. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 5 menos 2 e rodar, ele vai dar 3. Só que esse 3 não está guardado em lugar nenhum, nenhuma variável, nenhum objeto. Então, eu não posso usá-lo depois. E a mesma coisa aconteceria com 5 mais 2, ele também daria a resposta. Esse tipo de resposta que não é guardada, que não fica armazenada em lugar nenhum, em Python a gente fala que isso é feito em tempo de execução. Mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre o que é isso. Mas esse não era o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje era exatamente esse: apresentar os principais operadores matemáticos em Python e trazer exemplos, ou pelo menos um exemplo de cada um deles, como foi feito. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Grande abraço. Valeu!